tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio Fonseca, meu vice aqui, Eduardo. Somos do Partido Azul e venho aqui mostrar para vocês algumas metas da campanha que nós estamos fazendo aqui para o próximo. Então vamos lá. O nome do nosso município, teoricamente, é Nossa Senhora do Amparo, né? Então é um município grande, a área territorial 3 vezes Niterói, porém com em torno de 153 mil habitantes. Então, ou seja, é um município territorialmente muito grande para pouca população que fica basicamente na cidade de Niterói. Então o nosso plano de governo seria o seguinte para a próxima eleição. Referente à parte de transporte público, nós vemos que esse município está sendo muito mal assessorado nesse sentido. Por quê? Antigamente, há 10 anos atrás, vou botar, Nossa Senhora do Amparo vivia de IPTU e alguns tributos municipais que atualmente são muito grandes em virtude do royalties de petróleo. Aproximadamente hoje temos uma média de 3 milhões por dia, ou quase 1 bilhão por ano. Valor este que nós não sabemos para onde está indo, porque o desenvolvimento da cidade, comparado a esse dinheiro que está entrando, é pífio. Então a nossa proposta seria o seguinte: referente aos transportes públicos, nós estamos vendo que existe apenas uma empresa, Nossa Senhora do Amparo, e uma empresa pública que utiliza ônibus com tarifa zero, né? Porém, esses ônibus, em virtude das vias, a maioria ainda serem pouco asfaltadas, ou seja, ou terra ou asfalto de péssima qualidade. Também o fato de ser uma cidade balneária, então atrai muito visitantes. Pelo fato de a passagem para lá com a criação do bilhetinho acabou sendo barato e tornou-se um município que as pessoas vão lá para veraneio E assim, dormitório. Uma cidade dormitório e veraneio, mas veraneio de baixa renda. O fato de ter essa empresa pública, muita gente vai para lá justamente para aproveitar isso para pagar passagem. Bom, então, conforme ele falou, como é um município ainda que saiu há pouco tempo da fase rural, está entrando no desenvolvimento, e o preço dos terrenos vai serem baixos, então o que está acontecendo é isso, está beirando uma cidade dormitório. As pessoas moram e durante o dia se deslocam para Niterói ou para o Rio de Janeiro, trabalham e tudo e voltam, causando nos horários de pico uma grande engarrafamento, principalmente no horário da madrugada, né? No horário da saída da escola, que uma cidade não foi planejada. As vias principais têm colégios grandes que acabam a entrada e saída de escolares e junto com o deslocamento das pessoas acabam virando tipo um funil. Então, resumindo, os horários de pico mais os horários escolares, nas ruas principais, onde existem os grandes colégios, é uma desordem total. Então a nossa proposta seria o seguinte: nessas vias colocaríamos baias, proibiríamos estacionamentos, né? E faríamos uma sinalização educativa e ao mesmo tempo fiscalizatória, ou seja, através de guardas municipais, agentes de trânsito e uma sinalização criativa, porque criativa não só, para orientar os estudantes, que ainda alguns pequenos, para entenderem o fato de não poder atravessar só um sinal aberto, fechado, e ao lado desses dois grandes colégios que tem Nossa Senhora do Amparo, tem ainda terrenos usurpados. A ideia é desapropriar esses terrenos, criar uma área de
parada das vans escolares, que acabam de fazer um estacionamento, e uma ideia que eu não sei se ainda tem, mas na década de 70 eu vi em São José do Rio Preto, não era uma passagem, tá, com cobertura, coisa simples, barata, era tipo uma fibra de vidro para deslocamento. Os pais paravam, que na verdade na época não tinha van escolar lá, era uma van, um ônibus da prefeitura que parava e tinha um espaço preparado ali, as crianças desciam e se deslocavam, o sinal havia sinalizado com guarda e tudo, mas por causa de chuva, sol e tudo, era protegido. Não é uma coisa cara, uma coisa absurda, mas é uma solução eficaz. Bom, paralelo a isso, como esse município só tem uma empresa e uma empresa pública, a gente abriria, né, uma concorrência para novos tipos de transporte. Essa concorrência abriria espaço para tanto particulares como para empresas, ou seja, pessoa física e jurídica que poderiam participar para atender os bairros que não têm transporte. Por que isso? Porque essas duas linhas, tanto a linha municipal como a particular, só atende as vias principais. Alguns bairros não têm transporte. Então essa concorrência seria para vans ou ônibus ou micro-ônibus que atenderiam a esses bairros que estão carentes de transporte urbano. E esse transporte complementar, o atual está lá, é insuficiente, está precário, e acaba às 9 horas da noite, não existe a partir desse horário. A IPT, a empresa pública, o tempo a menor espera lá, o menor intervalo de tempo é 1 hora. Há linhas que chega a 2 horas o espaço. A frequência. Aí e uma ideia questão de abrir mais de transporte complementar, por conta disso, em vez de usar ônibus grandes para fazer grandes deslocamentos, agora vans são muito mais econômicos, com um consumo de 50%, 60% menor, e em vez de pegar um ônibus grande para percorrer vários bairros, cada bairro sair a sua própria van, ter a sua van ali com bilhetagem eletrônica. Porque lá não tem o transporte complementar. Tem a bilhetagem eletrônica e a prefeitura arcar a gratuidade, que vai deixar de arcar com uma empresa com um custo altíssimo, custo muito alto, ia financiar essa e acabar sobrando dinheiro para aplicar em outros. Então, resumindo, pessoal, então seria a concorrência para mais transportes que poderiam ser particulares ou empresas, e a gente, nessa concorrência, a gente obrigaria um espaço, uma frequência durante o dia mínima de 20 minutos e à noite no mínimo de 1 hora. Ou seja, esse município ficaria com transporte urbano 24 horas. E essa fiscalização seria feita por agentes públicos através de um concurso que deveriam trabalhar especificamente à noite, no horário noturno. Então seria esse o princípio básico. Porque durante o dia já tem, né, os guardas municipais. Transporte complementar também com norma para a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida. Porque o que se vê hoje em dia, não só lá, mas em várias cidades, o transporte complementar não tem um sistema adequado para pessoa com mobilidade reduzida. Então, a Vans, por exemplo, que uma pessoa que usa cadeira de roda, ele não tem espaço para colocar a cadeira de roda ali. O espaço ali entre o banco e a porta é muito pequeno. Mesmo fechando a cadeira de roda, fica inviável. Então nessa licitação, nós faríamos uma obrigatoriedade de ter no mínimo 30% de veículos com sistema para atender
pessoas com deficiência física. Tá bom? 30%? Entendeu? E fora a parte urbana, a gente também, aproveitando esse dinheiro que está vindo dos royalties, que é um dinheiro muito alto, faríamos uma escola técnica, faculdade jamais. O Brasil está cheio de faculdades. Uma escola técnica. Vamos capacitar os adolescentes nível segundo grau. Hoje em dia tem muito doutor, mas hoje em dia você precisa de um pedreiro, de um carpinteiro, de um marceneiro bom, não tem. Então, faríamos uma escola técnica nesse sentido. O problema lá é a questão do estacionamento dos veículos. Como é uma cidade basicamente dormitório, as pessoas se deslocam dos bairros para ir para o centro. Com a cobrança, acaba saindo barato levar ir de carro. Só custa. A ideia nas vias secundárias, nas vias principais, não ser permitido o estacionamento de carro, para a fluidez do trânsito, implementar um estacionamento relativo, mediante o pagamento via aplicativo, implementar a arrecadação. Algumas localidades já existe isso, é pintado nos espaços para você colocar o veículo, existe uma numeração ali, com essa numeração você baixa o aplicativo, você se cadastra no aplicativo e tal, é feita aquela cobrança daquele período, e a fiscalização é feita também via aplicativo com veículos que passam nas vias e vai conferindo se consta pago aquela vaga ou não. Se não tiver, aí o agente vai aplicar a multa. Aplica a multa. Bom, paralela a isso, uma coisa que eu me lembrei agora seria a duplicação da rodovia que vai até Ponta Negra, da entrada de Maricá até Ponta Negra. Porque, pelo que eu vejo até agora, a rodovia estadual chega em Maricá, na entrada principal, acaba, volta aquela rodovia antiga, cheia de buracos e tudo, que cria muitos acidentes. Como o governo estadual, no momento, está sem dinheiro, eu acho que nosso município tem capacidade de bancar sozinho essa duplicação dessa rodovia. Até na altura da serra. Estadual fez isso. Até na altura da serra seria também uma das metas para facilitar o deslocamento das pessoas, como também evitar acidentes. Como a cidade dormitória, existe uma empresa muito grande de transporte intermunicipal lá, uma sede lá, com quase 300 veículos. E não há dentro do município uma política incentiva ao descarte de material tóxico devido à troca de óleo, que é muito grande. Quem trabalha com transporte sabe disso. E isso daí está sendo descartado de uma maneira incorreta. Jogando na lagoa. A ideia é a criação de uma empresa de economia mista para a realização da coleta, captação e descarte de forma sustentável. Justamente, para evitar a poluição da lagoa de Araçatiba, né? Que o pessoal está jogando óleo diretamente na lagoa, poluindo todo o sistema lagunar. Tem um outro problema também, a precariedade do asfalto e calçamento. Devido a isso, bicicletas e pedestres muito espaço. E outra parte, a gente queria melhorar todo o sistema de asfalto da cidade, porque como o asfalto é de péssima qualidade, acaba havendo muitos buracos, prejudicando o pessoal que anda de moto, bicicleta, o pessoal, enfim, de transportes de menor escala do que o carro, estão sofrendo muito com isso. Então a gente revitalizaria todo o sistema de asfalto da cidade, que realmente está muito fraco. E acabaria incentivando as pessoas a usarem a bicicleta, porque muitas vezes deixam de usar por conta até mesmo de segurança. Então era a criação de ciclofaixa e ciclovia na região central dos bairros menos populosos. E a criação de bicicletagens, que não tem. As pessoas normalmente lá que usam bicicleta, eles colocam em grades de empresas, então, de firmas. Assim, acaba sendo uma coisa meio caótica. E acaba também viabilizando, também estimulando a pessoa. A ideia é criar bicicletagens não só nos terminais, mas nos principais pontos. Então seria um dos pontos também, criar pontos de guarda de bicicleta em vários pontos da cidade, a fim de facilitar esse tipo de transporte. E de novo, com relação a essa questão do calçamento,
A ideia é fazer uma fiscalização para relação aos proprietários dos imóveis, que são responsáveis pelo calçamento. Só que eles fazem a calçada, cada um faz de uma maneira. Então, acaba se criando desvio, um fica mais alto que o outro. Então, a questão de pessoas com mobilidade reduzida, que usam cadeira de roda, para utilizar a calçada fica inviável. Não tem pontos de subida nem descida. Aí é obrigar eles a fazerem uma padronização de imóveis da cidade toda. Imóveis comerciais, imóveis a partir de um determinado valor, o próprio proprietário vai arcar e a determinada faixa, menor dessa faixa, quem vai arcar é a prefeitura. Com o dinheiro que vai entrar justamente com relação à cobrança de estacionamento rotativo. Bom, e finalizando, solicitação de verba a fundo perdido para implantação de medidas informativas e conscientização do trânsito. Como Maricá, como o município, é um município que está agora se desenvolvendo, muitas pessoas ainda não têm consciência de trânsito, atravessam em faixas erradas, não obedecem à sinalização. Então essa verba seria para montagem de pequenos cursos obrigatórios nas escolas, na qual crianças e adultos querendo participariam para poder ter uma educação de trânsito. Apesar de não estar ali, também é a questão de implantação do sistema de monitoramento eletrônico. Entendeu? Em relação às faixas de pedestre, para o veículo que não obedecer, por exemplo, a faixa. Eu sei, pardais e tudo? Pardal também. Então, colocação de pardais em alguns pontos de conflito na cidade. A gente faria um estudo onde já está havendo maiores acidentes e nesses locais a gente colocaria pardais eletrônicos para amenizar esses tipos de situação de acidentes, atropelamentos, etc. Então é isso aí a básica da nossa... Muito obrigado.